Olá pessoal, eu me chamo Vanderlei. Vamos dar continuidade falando do livro lindo, poderoso, maravilhoso que é a nossa Bíblia. E nós estamos falando três verdades do livro de Salmos, né? E hoje a gente chegamos no Salmos capítulo 19, como o título, né, que fala que Deus do universo e da alma, o Salmo de Davi, né? E o Salmo de Davi revela três verdades aqui que são cruciais para nós que o Senhor Deus ele é criador de tudo e também criador de tudo e também cuida da nossa alma, né? Olha aqui no a primeira verdade. A criação revela a glória de Deus. Isso está no livro de Salmos, capítulo 19, versículo 1, que diz assim, ó: Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das tuas mãos. Rei Davi, ele sabe que o universo, a criação, o sol, a lua, as estrelas, tudo que existe foi feito pela mão de Deus. E a natureza clama que foi ele que fez toda a criação, todo o céu e toda a terra. Isso não tem como discutir. Até mesmo a ciência está falando que sim, tem sim o dedo de Deus. A segunda verdade, gente, é que a palavra de Deus transforma a vida. Isso está no livro de Salmos, capítulo 19, versículo 7, que diz assim: A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Tanto que o Senhor Deus ele é perfeito, é poderoso, longânimo e salvador, né? Salva nossas almas, que ele escreve esses salmos, porque a gente, na direção de Deus, com sabedoria, fortalecimento, renovação, e Deus sim, a gente ter o nosso pensamento, nosso psique voltado para Ele, sim, Ele sim nos direciona para os caminhos retos, caminhos parecidos com Cristo. Por isso que nós somos chamados pequenos cristos. Quando a gente aceita Jesus como o único suficiente Salvador, e assim nós tentamos o máximo possível ser parecidos com Ele. E tenta ser parecido com o nosso Rei, Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele sim leva a salvação. A terceira verdade, que Deus se importa com a pureza do nosso coração. Isso está no livro de Salmos, capítulo 19, versículo 14, que diz assim: Seja agradável as palavras da minha boca e a meditação no meu coração perante a tua face. Ou seja, gente, Deus tanto que Ele importa conosco, que até mesmo as ações que a gente faz, né, Ele importa? Importa sim. Mas o que Ele mais importa é aqui, ó, é o psique. É o pensamento. É o pensamento que as intenções que a gente tem de fazer, como Deus falou com Enoque, gente. Ó, cabe a você, o pecado tá batendo a tua porta. Cabe você, né? Assim, você resistir, você decidir. O que você quer? Você quer prosseguir nesse pensamento? Você quer prosseguir nessa ação? E isso, gente, mostra, né, o tanto que o Senhor Jesus ele ama nós, ama a humanidade. E Deus falou com Enoque. Com Enoque não, Caim. Desculpa, é Caim. Né? Deus fala com Caim: ó, o pecado está batendo na tua porta. E o Senhor Jesus ele quer sim um pensamento voltado para Ele, tanto como o pensamento é a base de tudo. Por isso que o inimigo das nossas almas trabalham muito para ele não, graças a Deus, ele não entra na nossa mente, mas se ele entrasse, ele fazia um estrago tremendo, porque o nosso Senhor Jesus, ele conhece tudo do nosso coração, do nosso ser, nosso íntimo, nosso pensamento. Basta a gente o quê? Pensar para as coisas voltadas para Ele, para Deus. E o Senhor Jesus
Sim, ele nos dá força, nos dá entendimento, discernimento e sabedoria. O resumo, gente, de Salmo 19, que o Salmo 19 nos ensina que a criação revela a glória de Deus e a sua palavra transforma vidas e um coração sincero agrada ao Senhor. Seja sincero com o nosso Deus. Seja sincero que você, sendo sincero com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ele vai fazer sim, né, maravilhas e prodígios a seu favor. Ele usa até o exército angelical, todo o exército angelical a seu favor. Mas também, gente, nós tem que ter uma renúncia. Renúncia porque ele é Deus, renúncia que ele é o Senhor e renúncia também que você quer agradar a ele. Que nós somos uma mera criaturas. Ele não, ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Crê nesse Deus poderoso, nesse Deus maravilhoso, nosso Senhor Jesus Cristo, que criou os céus, o firmamento, a terra, gente. Crê nisso e criou eu e você. Crê nisso no nome de Jesus.